A primeira Igreja Batista de Niquelândia apresenta Mensagens Bíblicas, capacitando a Igreja para a obra de orar proativamente. Parte 1. A Igreja que ora proativamente é composta de membros com um viver de excelência. 1 Crônicas, capítulo 4, versos de 9 a 10. Com a palavra, o pastor Eli Machado Diniz. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 4. E nós vamos ler os versículos 9 e 10. Aqueles irmãos que puderem ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, por favor, o façam. O texto sagrado diz o seguinte: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém? Pode se sentar, meus queridos. Nós vamos considerar, à luz desse texto, o tema capacitando a igreja para a obra de orar proativamente. Muito me impressiona, meus queridos irmãos, um pedido que os apóstolos fizeram a Jesus Cristo e que muitos hoje parecem não reconhecer que tem essa carência. O pedido que os apóstolos fizeram é o seguinte: estava Jesus em certo lugar orando e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Como também João ensinou aos seus discípulos. Lucas 11, 1. Em outro lugar, o apóstolo Paulo vai fazer uma afirmação que evidencia que os discípulos não haviam aprendido, porque ele afirma o seguinte, escrevendo aos Romanos: do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sim, a oração não é algo que todos saibam fazer como deve ser feita. E por isso, acredito eu, ela seja tão negligenciada pelos seguidores de Cristo. Encontramos desafios a respeito do assunto de modo bem incisivo nas Escrituras. Observemos os textos abaixo. Primeiro, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Irmãos, orai por nós, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,25. Orai, pois, para que isto não suceda no inverno, Jesus avisando sobre o fim dos tempos, Marcos 13, 18. Orai pela paz de Jerusalém, prosperem aqueles que te amam, Salmo 122, 6. Orai para, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam, Lucas 6, 28. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Lucas 22, 40. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5, 44. E, finalmente, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Diante desses imperativos, meus queridos, nos encontramos muitas vezes impotentes, porque vemos nossa completa ignorância quanto a este mandamento, porque ainda temos o pedido firme em nosso coração: Senhor, ensina-nos
a orar. Ensina-nos a orar. Eu creio que o aprendizado neste assunto não virá por teoria, mas sim por prática. Jesus nos desafia não a entender de oração, mas sim a praticar a oração. Daí o apóstolo desafiar os irmãos em Tessalônica: orai sem cessar. Mas como fazer isso de maneira que obtenhamos sucesso e fiquemos satisfeitos com a prática? Jabes, ou Jabes, como eu li na minha versão, mas Jabes é o mais conhecido, é um exemplo de homem temente a Deus, que fez a diferença em seu tempo com um pedido simples, mas de uma objetividade ampla. E podemos aprender com ele como orar de maneira proativa. Orar proativamente, o que significa isso? É o seguinte: é buscar, por antecipação, identificar e resolver possíveis problemas. E agir ou pensar de maneira antecipada sobre as situações da vida que enfrentamos. Isso é ser proativo. E o que podemos fazer para que isso se torne uma realidade em nosso relacionamento com Deus, à luz do texto que lemos? Primeiramente, a igreja que ora proativamente é composta de membros com um viver de excelência. Veja o que diz o texto: e foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes tem o significado de dor, o nome significa dor, mas também tem o sentido de que aquele que causar a dor à sua mãe no parto, causando dor, tristeza, problema, ele traz problema ou peso. Mas vemos que a sua entrada no mundo e o nome que recebera não determinaram o estilo de vida que escolheu viver. Jabes deu a volta por cima. Matthew Henry elege 2 motivos pelos quais a mãe de Jabes lhe dera esse nome. O primeiro: a mãe de Jabes lhe dera esse nome foi para que fosse uma lembrança contínua para si mesma, para ser agradecida a Deus enquanto vivesse, por ele tê-la sustentado e acompanhado durante esta dor. É muito útil sermos frequentemente lembrados das nossas dores, para que possamos ter sempre presentes os mesmos pensamentos que tivemos no dia da nossa aflição e possamos aprender a nos alegrar com temor e tremor. A mãe de Jabes, quando olhava para Jabes, ela vira o estilo de vida que ele assumia e a maneira como ele vivia, valeu a pena cada intensidade daquela dor. Segundo motivo pelo qual a mãe de Jabes lhe dera esse nome foi para que pudesse ser igualmente uma lembrança para Jabes do que é este mundo no qual ela o colocou, um vale de lágrimas, no qual ele deve esperar poucos dias e dias repletos de dificuldades. A dor que ela transmitiu ao seu nome poderia ajudar a colocar uma seriedade sobre o espírito dele. Também poderia lembrá-lo de amar e respeitar a sua mãe e trabalhar em tudo para ser uma consolação para aquela que o trouxe ao mundo com tanta dor. Há uma atitude que os filhos devem demonstrar e que faz parte do seu serviço a Deus: retribuir e recompensar os seus pais pela vida que lhes deram. E no que a vida de Jabes demonstra excelência, por isso nós devemos segui-lo. Primeiro,
A vida de Jabez demonstra excelência de caráter. O texto afirma que ele era mais honrado do que os seus irmãos, estava acima deles pela graça e colocado acima deles pela mão divina. Eles agiram honestamente, mas ele superou a todos eles em integridade. Agora, a dor com a qual a sua mãe o deu à luz foi apenas uma lembrança do passado. Aquele filho cuja dor foi maior ao trazer à luz, lhe trouxera mais felicidade e alegrou de um modo bem superior à aflição que tivera ao lhe dar a vida. Como o próprio salmista diz: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vivemos e vimos o mal. Salmo 95:15. Uma outra coisa que Jabez demonstra excelência foi a maneira como ele deixou se instruir pela palavra de Deus. Jabez era um escriba. E na linhagem dos escribas encontramos que suas famílias habitavam em Jabez, uma cidade que recebe esse nome por causa dele. Os judeus diziam que ele era um famoso doutor da lei e deixou muitos discípulos que o seguiam. E com certeza era uma pessoa cujo nome era bem conhecido. Quando Esdras introduz estas palavras nesta genealogia e dá uma especificidade a Jabez. E uma terceira e última característica em que a vida de Jabez demonstra excelência foi a sua piedade. Descobrimos no texto que lemos que ele era um homem de oração. E a sua inclinação para a devoção o tornou verdadeiramente respeitado. Através da oração, ele obteve estas bênçãos de Deus, o que acrescentou muito à sua honra. Uma igreja que tem membros que demonstram uma vida de excelência, ora proativamente, porque o caráter de seus filiados será moldado pela palavra de Deus, e seus relacionamentos marcados pela vida de piedade e fidelidade ao Deus da palavra. Queridos irmãos, amada Primeira Igreja Batista de Niquelândia, temos orado proativamente. Nossas reuniões de oração, suas orações, as orações de vocês em casa, são orações proativas. O Espírito do Senhor é nos dado para que possamos desenvolver a obra que Deus deseja realizar através de nós. Não a obra que nós desejamos que Deus faça por nós. Na nossa vida de oração, temos sido proativos no sentido de evidenciarmos um viver sobre modo excelente em nossos relacionamentos com Deus, com o nosso próximo e conosco mesmo. Curve suas frontes. Vamos lá. Pai querido, em nome de Jesus nós rogamos a Ti. Faça-nos de nós uma igreja que ora proativamente. Não apagando fogo, mas prevenindo incêndios. Que nossa fala com o Senhor não seja uma fala, Deus dá-me, mas sim, Deus usa-me. É o que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você gostou desta mensagem e deseja ajudar para que esta obra continue, deposite qualquer quantia na conta abaixo. Caixa Econômica Federal ou qualquer agência lotérica. Agência 1845, Operação 003, conta corrente 12710, Primeira Igreja Batista de Niquelândia. Visite nossa igreja. Cultos, domingos, 9 horas. Reflexão bíblica, 9h30. Escola Bíblica Dominical, 19h30, culto de adoração. Quartas-feiras, culto de oração e estudo bíblico.
quintas-feiras, às 19h30, culto no setor Everest. Entrada franca.